Vamos colocar no mute todo mundo, menos o Paulo, para a gente poder ouvir melhor. E assim vamos. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oração. Ó Deus que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Podemos sentar, nós vamos começar com a leitura do Evangelho da missa de hoje e fazer um breve comentário, de tal modo que depois já iniciamos a nossa palestra sobre o silêncio. Um trecho do Evangelho de São Lucas, que está no capítulo 17, de 20 a 25. Eu vou ler só o versículo número 20, que já para nós pode ser suficiente para uma pequena ideia-chave que pode nos ajudar na nossa vida espiritual e na nossa luta. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. O Evangelho continua e me parece que temos matéria para pensar. Cristo, ao falar, ao responder que o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós, está entre vós, ou então outra tradução possível, no meio de vós ou dentro de vós. Na prática, vai se traduzir que o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, está dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma em graça, dentro dos afetos do nosso coração, dos afetos da nossa alma. Tudo aquilo que está dentro do nosso coração, é daí que procedem as grandes virtudes, as verdadeiras correspondências aos dons do Espírito Santo, que brotam, nascem dentro do nosso coração. Portanto, quando estamos falando que o reino dos céus deve estar entre nós, deve haver uma reforma, deve haver uma orientação do nosso coração para as coisas de Deus. Nós estamos nos preparando nessa semana e na próxima semana para, no final do mês, no último domingo, temos a festa de Cristo Rei. Essa festa de Cristo Rei, em que nós devemos orientar o nosso coração, a nossa alma, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, cremos e somos, dirigir para que Cristo reine nos nossos corações. Sim, que Cristo reine. E São José Maria, num dos capítulos de Caminho, quando abre o capítulo sobre a vida interior, no número 301, diz um ponto, um pensamento que deve ser muito caro no sentido muito valorizado para cada um de nós, para a nossa alma. Cada um de nós. E cada um pense, agora que nós estamos cada um nas suas cidades, nós vemos Belém, nós vemos São Luís, vemos Recife, vemos pessoas também aqui de Fortaleza. Então, vale toda a força desse trecho do Evangelho. Diz o ponto 301, mais sobre a vida interior. Um segredo em voz alta. Estas crises mundiais
são crises de santos. É como que se fosse um chamado de São José Maria que repercute no nosso coração, cada um na sua cidade, cada um no seu ambiente de trabalho, cada um na sua profissão, cada um de nós. Vamos ouvir dentro do coração, em meditação. Deus quer um punhado de homens, ele coloca aqui entre aspas, seus. Isto é, muito dele, desses que convivem com Cristo. Quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi, em Reino Christi. A paz de Cristo no reino de Cristo. Vamos pensar nesse chamado, num chamamento que nos leva a reconhecer Cristo como Rei. Cristo como sendo aquele que reina nos nossos corações. Eu recomendaria a todos, sem exceção, que nós revisitássemos, revêssemos ou fizéssemos oração naquela homilia do nosso Padre, que está em Cristo que Passa, nesse livro que todos nós conhecemos, Cristo que Passa, no ponto 181, nesse númerozinho dos parágrafos, quando fala do reino na alma, o reino de Cristo na nossa alma, vou ler só um breve trecho e já termino, para que a gente medite nesses próximos dias essa necessidade de colocar Cristo reinando, queremos que Cristo reine, e não aquilo como Herodes, quer dizer, não queremos que Cristo reine, como aquela grande quantidade de pessoas que querem se afastar de Cristo porque ele pode complicar a vida das pessoas. Diz São José Maria, Cristo deve reinar, acima de tudo, na nossa alma. Mas que resposta lhe daríamos se nos perguntasse? Olha a pergunta que eu acho que cada um de nós deve fazer no seu próprio exame de consciência. Como me deixas reinar em ti? Como me deixas reinar em ti, dentro do nosso coração? Nos pergunta São José Maria. Eu lhe responderia que, para que ele reine em mim, em cada um de nós, cada coração, para que ele reine em mim, preciso da sua graça em abundância. Só assim é que até o último latejo do coração, até o último alento, até o olhar menos intenso, até a palavra mais intranscendente, até a sensação mais elementar se traduzirão num Entrei na reunião. Hosana ao meu Cristo Rei. Então, vale essa meditação do Cristo que Passa e nós podemos fazer isso em preparação da festa do Cristo Rei. Vamos introduzir o nosso tema de hoje sobre o silêncio. E já antecipo uma prévia, como se fosse o fim da nossa história, do recado que pretendemos, é colocar uma frase que me chamou muito a atenção sobre o silêncio criador. Existe, sim, um silêncio criativo, um silêncio que provoca a nossa alma em transformações de verdade. Essa metanoia, uma mudança de ideia, mudança de coração. Se nós andamos talvez metidos numa tibieza, metidos num aburguesamento, metidos um pouco numa satisfação de uma vida cômoda. Olha o pensamento. Assim como toda a palavra séria é uma palavra meditada, toda palavra séria, nós vamos dizer uma coisa séria hoje, é uma palavra meditada. Não é meia boca. Se medita, se pensa com calma. Do mesmo modo, e aqui que eu queria chamar a atenção para o foco dessa palestra, o propósito dessa palestra, do mesmo modo, toda a ação profunda
é gerada no silêncio. Isto é, não há coisa séria que não seja gerada com uma profunda meditação, com uma dedicação à nossa oração mental. Nós não podemos ser pessoas esparramadas na atividade, dispersas na fragmentação de uma vida, de um sobe e desce, faz isso, faz aquilo, mas estamos naquilo que fazemos o que devemos, nos pomos diante. Queres de verdade ser santo? Cumpre o dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. O silêncio deve ser para nós como que um horizonte, para nós ganharmos horizonte ou o núcleo da nossa caldeira, onde nós reservamos essas energias dentro do nosso coração, a força de meditarmos, a força da oração mental. E a tendência, o que é? Digo por mim, cada um pode fazer o exame por si próprio e também no seu próprio entorno e vida familiar. Não é verdade que a agitação, o ruído, fazer, ir de um lado para outro é o que domina a nossa atividade? Quantas vezes ocorre que mesmo no nosso tempo de oração mental diário, pelo menos 15 minutos todos os dias, ocorre isso que a cabeça está numa coisa, em outra, numa dispersão, nessa falta de cuidado por recolher os nossos sentidos. Acontece aquilo que realmente parece que nós constatamos que os nossos sentidos externos, os 5 sentidos, estão completamente dispersos. A nossa memória e imaginação, um fervilhar de sensações e de recordações, e como está tudo muito vivo, a nossa alma, ela fica como? Adormecida, como diz nosso padre, quando fala sobre o silêncio. Sentidos dispersos, a nossa alma está ou estará amortecida. E se nós formos pensar numa gradação, quanto mais capacidade de recolhimento interior tivermos, e um recolhimento não para o nada, não para o nirvana, não para não ter nenhuma sensação, nenhum pensamento ou nada. Não, nós estamos falando da oração cristã, que é meter-se na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrei na reunião agora, Ney. Conhecê-lo e conhecer-te. Quem tiver ainda com o microfone sem, como se chama, desligado, é bom desligar porque se ouve o barulho, né? Então, nós falamos aqui, portanto, que a tendência na atualidade é uma tendência à ação, ao homem de ação, ao homem da execução, ao homem da transformação, e faz falta essa capacidade de oração, do silêncio interior produtivo. Um silêncio interior que não é para o monólogo, para ficar falando conosco mesmos, mas, sobretudo, para orientar a nossa ação, a nossa atividade, para aquele único necessário, o único necessário. É saber proceder como Maria. Mas uma só coisa é necessária. E Maria ficou com a melhor parte. Procurou estar embebida, metida, ouvindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra de Marta e Maria? Marta, Marta, por que te afadigas com tantas coisas? Por que te dispersas com tantas coisas? Por que isso? Evidentemente, nós todos temos que trabalhar muito, trabalhar bem. E para um apóstolo moderno, para quem vive no meio do mundo e se santifica no meio do mundo, essa é a realidade que nós temos que transformar, que a vida do trabalho não nos afaste de Deus. Nós temos que nos metermos no trabalho, meter a cabeça e o coração no trabalho, a ponto de viver uma grande presença de Deus e transformá-lo em oração. Agora, não podemos mergulhar no nosso trabalho como quem mergulha numa piscina e se afoga naquele trabalho. Nada de afogar-se no trabalho. Nós temos que santificar as realidades concretas e correntes. Então,
essa febril atividade que nos levam muitas solicitações. De vez em quando faço algumas pequenas campanhas aqui, que ainda não estou aprendendo, e é o Facebook, é o Instagram para cá, o LinkedIn para lá, e fanpage daqui, fanpage de lá. De repente passou uma hora, conexões, entra, pai, esse responde, não responde, e o tempo foi miseravelmente. Então, todos nós, e começo eu por formular esse propósito já, lembrando da minha atividade de hoje, puxa vida, né? Vamos colocar o tempo certo, vamos colocar regra, mas essa atividade febril, essa atividade subir, descer, e nós não podemos nos deixar manipular por esses inputs, essas tendências que nos puxam, nos tiram da presença de Deus. Faz o que deves, está no que fazes. Queres de verdade ser santo? Bom, nosso padre, em caminho, no 837, quem costuma acompanhar aí com os pontos de caminho, 837, ele como que, se a gente for repetindo a palavra, se a gente lesse em voz alta, vê a velocidade do ponto. O ponto vai fazendo nos parecer como em cima de um cavalo, né? Trotando. E a agitação, galopar, fazer, febre, loucura de mexer-se, maravilhosos edifícios materiais, espiritualmente, tábuas de caixote, percalinas, cartões pintalgados, galopar, em outras palavras, porcaria para tudo quanto é lado, né? Bobagens e mais bobagens. E muita gente correndo, ir e vir, é que trabalham com vistas àquele momento, estão sempre em presente. Tu hás de ver as coisas com olhos de eternidade, tendo em presente o final e o passado, quietude, paz, vida intensa dentro de ti, sem galopar, sem a loucura de mudar de lugar, no posto que na vida te corresponde, como um poderoso gerador de eletricidade. Olha a imagem bonita. Esse poderoso gerador de eletricidade espiritual. A quantos não darás luz e energia sem perderes o teu vigor e a tua luz? É um chamado para todos nós, cada um no seu posto de trabalho, cada um na sua atividade. Nós temos que ser uma poderosa fonte de energia. E que mandamos energia espiritual, estamos falando em sentido figurado, né? Pela comunhão dos santos, a nossa oração, o nosso trabalho santificado, a nossa pequena mortificação, a nossa perseverança nas jaculatórias, tudo isso vai nos levar a ser esses poderosos geradores de energia ou de eletricidade espiritual. Precisamos de uma grande intensidade de vida interior adentra, dentro de nós, dentro do nosso coração. Isso é possível se houver vida interior, se houver esse recolhimento, silêncio. Caminho 304, olha que bonito esse ponto. Procura encontrar, olha como diz a todos nós, não importa o tipo de trabalho que nós temos, procura encontrar diariamente uns minutos dessa bendita solidão que tanta falta te faz para teres em andamento a vida interior. Pôr em andamento a vida interior através da nossa oração. De que adianta uma pessoa chegar, não, eu batalhei, finalmente cheguei à meta. Atingi tantas vendas, consegui esses clientes, fechei aquele negócio, ou esse período, esses últimos anos, estive trabalhando para conquistar essas posições, e finalmente consegui a posição. Sim, mas não é
que ocorre e já ocorreu, pelo menos para mim já ocorreu, né? E vem a famosa perguntinha: bom, e daí? E daí? Tudo bem, foi tudo isso, mas e daí? Estou mais próximo de Deus? Porque mais hora menos hora nós temos pela frente a eternidade. E essa vida é uma passagem muito curta, efêmera. E não é isso que vai resolver. Nós temos que santificar e cuidar dos nossos deveres. É com essa realidade concreta que Deus nos chama para santificar. Não podemos abdicar, não podemos deixar de trabalhar. Mas é necessário ter esses benditos momentos de solidão para ter aquilo que nós já orientamos de início. Assim como toda palavra séria é uma palavra meditada. Do mesmo modo, toda a ação profunda, essa ação apostólica, essa ação do trabalho santificado, esse desenvolver uma família orientada com valores cristãos, santificando a família de tal maneira que seja um lar luminoso e alegre, para que essa ação seja profunda, ela ou necessita ser gerada no nosso tempo de oração mental, é gerada no silêncio. Portanto, a oração, e aqui podemos espetar na nossa alma, se por vezes estamos descuidando na nossa oração, espetar esse ponto, esse estímulo, esse instigar a fazer bem a oração mental. A oração não é, pois, uma perda de tempo. Às vezes podemos dizer, mas preciso aproveitar o tempo. Deixa, eu faço depois isso daqui, eu faço meio rápido. A oração não é, pois, uma perda de tempo, não nos aliena, como há pessoas que pensam dessa forma. Nós que já temos uma vivência espiritual, sabemos que a oração é uma fonte poderosa de energia espiritual que nos leva a agir em direção à santificação no meio do mundo. Então, para um cristão, o hábito de silêncio não é apenas uma forma, não, agora eu preciso me sossegar um pouco, eu vou dar uma paradinha, vou fazer a minha meditação para sossegar a minha alma. Não é por aí. A oração é falar com Deus, é um tempo de meditação para checar as nossas ações, para falarmos com Ele de preocupações, tristezas, alegrias, sucessos, fracassos. É um meio de encontrar a Deus. Nesse encontro com Deus, nós encontraremos a paz e a serenidade, um encontro com Cristo. Agora, ainda que nós temos uma vocação para o ruído, aqui ninguém está fora do ruído, do dia a dia, não somos flores de estufa. Porém, Deus não fala no meio do ruído. Por exemplo, Moisés só conseguia ouvir isolado no alto do monte. São Paulo ficou cego, precisou retirar-se. Quando quiseres orar, diz Jesus, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a teu pai. Puxa, parece contraditório, paradoxal. Pois é, aliar Marta e Maria, recolher-se no nosso trabalho. Mas é necessário também encontrar esses benditos momentos de solidão que vão nos dar a capacidade, depois, no nosso trabalho, por mais disperso que ele possa ser, por mais difícil de concentração que seja, por muitos contatos ao mesmo tempo que tenhamos, teremos o hábito de recolhimento interior, porque estamos desenvolvendo a unidade de vida, uma vida só. Não somos pessoas esfaceladas, né? Fragmentadas. O trabalho puxa para cá, puxa para lá, as pessoas nos chamam, as paixões nos puxam para um lado e para o outro. Nós temos que ter um princípio integrador interno, que a nossa fé, que amarra tudo num eixo único e nos faz ter uma conduta dirigida para Deus. Isso é a busca da santidade. Então, muitos fogem do silêncio. Nós temos que buscar esse recolhimento interior, porque queremos nos encontrar com Cristo
e queremos ouvir o que Cristo quer de nós. Esses que fogem de Cristo é porque não querem saber. Quando nós, às vezes, deixamos a nossa oração, ou quando deixamos que entrem as distrações voluntárias, não as distrações involuntárias, que aparecem como uma mosca, e nós temos que desviar aquele pensamento, espantar as moscas e voltar para a nossa oração. Nós temos que ter o desejo de encontrar a Cristo. E, assim, nós encontraremos o querer de Deus. Qual é a vontade para cada um de nós? Então, nós não queremos ter uma vida de pessoas que fogem dessa realidade concreta da luta contra as próprias paixões, da luta para orientar as nossas ações para Deus. A oração nos leva a um compromisso concreto. Hoje estava comentando com uma pessoa de uma experiência que tive, e foi especialmente com o primeiro vigário regional do Opus Dei no Brasil, que repetia algumas coisas do nosso padre, de São José Maria. Eu, enfim, já estamos aí há 40 anos na obra, mais de 40 anos na obra, né, de vocação. Então, me lembro de várias vezes ele ter comentado isso que eu vou falar agora. Ele dizia assim, com muito sossego, dizia assim, até está gravado na memória, uma pessoa que faz exame de consciência, faz o seu exame geral, exame de consciência, mas faz o exame de consciência e faz propósitos, essa pessoa não vai mal. Faz o exame de consciência e faz propósitos e não os cumpre. Não vai mal. Uma pessoa faz propósitos, faz o exame, faz propósitos e os cumpre. Essa pessoa vai muito bem. Porém, vamos pegar aquele caso, uma pessoa que faz, eu não estou dizendo das pessoas que não fazem exame de consciência, hein? Nem quero falar. Aquelas que fazem o exame de consciência, porém, não fazem propósitos. Essas pessoas vão mal. Por que vão mal? Porque o seu coração vai se afastando paulatinamente de Deus. E nós sabemos que um barco que se afasta do rumo, mesmo que seja um pouquinho a cada dia, ou a cada mês, ou a cada ano, isso ao fim de uma vida pode ter um grande desvio espiritual. Podemos não chegar num porto seguro. Portanto, aqui nós estamos voltando à necessidade de um exame de consciência, que nada mais, nada menos do que é buscar essa intimidade com Cristo e reconhecer onde é que temos que estar colocando as nossas ações, a nossa atividade. É no silêncio. Não é o exame de consciência feito no silêncio, no recolhimento interior? Portanto, vamos pedir a Deus que nós lutemos para perseverar com fruto nesse tempo de oração mental diário. Então, um primeiro propósito. Puxa vida, como me coloco diante de Deus, conscientemente que Deus está, o reino de Deus intra vós est, está dentro de vós, dentro de cada um de nós, dentro da nossa alma em graça. Cristo presente. Tratar a Cristo no íntimo do nosso coração. Estamos buscando esses benditos momentos de solidão diariamente. Santa Teresa recomendava esses 15 minutos diários e dizia de uma forma taxativa que acreditava na salvação, na ida para o céu, desse que se esforça por fazer essa oração mental 15 minutos diários. Mas também, eu não vou repetir, tem que buscar lá o livro eu não sei se é Moradas, que ela fala, pois aí, quem não faz oração vai se afastando de Deus. Enfim, temos que ver como é que nós dedicamos esse tempo, esses 15 minutos de oração. Utilizar sempre algum livro. Por isso estou recomendando esse mês, essas semanas, o Cristo que Passa, para quem está chegando agora, a homilia do Cristo Rei,
que Cristo reine nos nossos corações, que reine na nossa alma, na nossa conduta. Se nós no trabalho, se nós na vida de relação com os outros, que nos esquecemos do apostolado, da preocupação do serviço pelas almas, da preocupação por ajudar que esse trabalho que cada um desenvolve na sua cidade cresça, se desenvolva. Não é que interessa um número, o que interessa é que as pessoas se aproximem de Deus. Nós podemos ser esse punhado de homens seus, porque Deus quer um punhado de homens seus em cada uma das atividades. E depois, a paz de Cristo no reino de Cristo. Vamos ver o ponto 301, né? Nós recordarmos esse ponto de caminho, 301, que no finalzinho dele, nos chama para essa necessidade de cada um no seu ambiente. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, a paz de Cristo, Pax Christi in Reino Christi, a paz de Cristo no reino de Cristo. Puxa vida, não podemos cada um de nós darmos um pouquinho mais da nossa abnegação, do nosso carinho, do nosso amor, para que outras pessoas se aproximem do próprio Cristo? E aí está a necessidade de nós termos uma vida de oração sólida. Esse silêncio com Deus não é uma solidão do homem ou de cada um de nós consigo próprio, não é um monólogo interior. É um colóquio, uma conversa afetuosa. Importante isso, hein? Deus nos amou primeiro, diz São João. Deus nos amou primeiro. Deus está empenhado na nossa santificação. Em outras palavras, o braço de Deus, o braço do Senhor, sempre está apontado para cada um de nós. O que temos é que nos esforçar para esticarmos o nosso braço para que Ele nos ajude. Ele quer que nós nos esforcemos, saímos desse monólogo e procurar falar com Deus desses pontos capitais, dessa entrega maior. Não é verdade? Puxa, acho que cada um de nós temos que pensar um pouco nisso. Não tem, o preceito da caridade, o que é? Às vezes nós esquecemos, não sei se acontece isso. Se nós meditássemos, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, não sei. Será que não estaríamos colocando um pouco a mais de sacrifício? Eu sei que a nossa vida é sacrificada, uma vida familiar intensa, um trabalho exigente, mas nós todos temos graça de Deus para santificar essas realidades temporais. Então, crescer nessa intimidade com o Senhor. Não ficarmos, não é matar o tempo, não é ficar lendo o tempo todo, lendo no tempo de oração. Ler um pouco para encaminharmos o nosso pensamento e o coração para aqueles pontos chaves da nossa entrega. Qual é a nossa paixão dominante? O que nos está afastando de Deus? Ou aquilo que pode nos aproximar de Deus que ainda não estamos nos entregando? Quais são esses aspectos da nossa inteligência, da nossa vontade, dos nossos sentimentos que ainda não entregamos? E criar esse clima de amizade, de intimidade, que, veja o seguinte, vamos pegar uma passagem do Evangelho. Zaqueu, vamos pensar no Zaqueu, todo mundo lembra de Zaqueu, né? Aquele que subiu na árvore, cobrador de impostos, chefe de publicanos, sobe numa árvore, ali está passando o Cristo, Zaqueu, chamou pelo nome, Zaqueu. E às vezes não, sempre, Cristo chama pelo nome, fulano, Zaqueu, hoje é importante que eu esteja na tua casa. Zaqueu já estremeceu. Zaqueu, na tua casa, ele já pensou na tua alma, dentro do teu coração. É preciso hoje que eu esteja na tua casa, física e na casa. E a proximidade de Cristo, nós vemos, quando o coração é reto, mesmo que tenha feito muita bobagem, fez bobagem pra caramba, mas um coração reto, quando está diante de Cristo, e Cristo diz assim, é importante que hoje eu fique na tua casa.
Essa pessoa pensa assim, bom, para ele ficar na minha casa, o que é que eu tenho que armário velho eu tenho que jogar fora? Que livros que eu estou acumulando lá no canto? Que mala que está cheio de coisa aí que precisa jogar fora? Não é assim que nós fazemos? Deixar que Cristo reine no nosso coração. E cada um de nós tem que pensar um pouco nisso. Então, uma oração que só pelo fato de se expor ao contato com a maravilha divina. Eu vi uma meditação do padre Francisco Fausto, faz pouco tempo, quando ele comentava sobre a paixão do Senhor no retiro, sobre aquela oração no horto, e que Cristo diz, a minha alma está numa amargura total, uma amargura de morte. Cristo se sentia assim amargurado. E não tanto pelos sacrifícios ou pela dor que ia padecer, também por isso, mas sobretudo pelo peso dos pecados de todos os homens. E aí comentava o padre Fausto, que é como se num milésimo de segundo, toda a imundície do mundo, de todo o mal que já se fez, desde o primeiro pecado até o último dos pecados, aquele mar enorme de imundície invadisse a alma de Nosso Senhor naquele momento. Porém, como Ele é Deus, toda essa imundície, ela entra no imenso e infinito mar do amor divino que perdoa, que supera. Então, toda essa imundícia, ela desaparece em função do sacrifício de Cristo. Esse é o sacrifício redentor do Senhor. Deus tem todo esse poder. Então, a nossa vida, ela pode se transfigurar, transformar na presença do Senhor. Então, vamos procurar meditar na vida do Senhor, na paixão de Jesus Cristo, falar com Ele, ver o exemplo do Senhor, conhecê-lo e conhecer-te. Está aí uma outra orientação bacana, é se você vai pesquisar lá no opusdei.org.br, a coleção de temas de oração, conhecê-lo e conhecer-te. No fundo, é ler o Evangelho, meditar no Evangelho, conhecer a figura de Cristo, para que, assim como Zaqueu foi chamado. Zaqueu, é importante que hoje... Não estou igual meu pai, não. Meu pai bebia muito, eu bebo pouco. O Derval, acho que está precisando desligar Eu sou o Derval. Eu sou o Derval. Então, vamos falar da necessidade, então, desse tempo de meditação e de procurar meditar na figura, modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está continuamente nos ajudando. Bom, falamos desse silêncio criador. Não há palavra séria que saia sem esse tempo de silêncio. Então, todos nós temos que melhorar aí, nessa maior profundidade na nossa oração mental. 3 pontos que podem ajudar a concretização desse silêncio interior na nossa meditação. Primeiro, quem faz oração, estamos falando oração mental, a sério, diálogo com o Senhor, a modo de Zaqueu, quando deixou entrar Cristo na sua casa. Somente com a oração é que vamos ter convicções profundas, que nos ajudem a mudar de fato e permanecer fortes numa mesma direção, com uma fé forte e bem dirigida. A força de oração, perseverar na oração, pois o fruto cria convicções profundas, porque não há uma verdadeira ação correta, profunda, perseverante, sem um trabalho profundo na nossa oração, de tal maneira que as palavras sérias, os propósitos sérios, que nós falamos, os propósitos dos nossos temas de oração, os propósitos do nosso exame de consciência, sejam rigorosos. Segundo ponto, a oração, e só com a oração, é que é possível perseverar na ação.
não existe ação perseverante sem esse trabalho da oração mental. É um trabalho, é um esforço. É um lançar o balde para tirar água de um poço, dizia Santa Teresa. É o silêncio com que Deus reanima as nossas energias. Olha, não é verdade que nós, no nosso dia, temos fracassos, dificuldades, contrariamente, nem tudo são dificuldades, fracassos, há coisas boas, fantásticas, que nos alegram, porém, nós experimentamos a cruz no nosso dia a dia. Nós necessitamos da oração para perseverar na ação apostólica, para perseverar na santificação do trabalho, para perseverar na luta contra o nosso defeito dominante. E assim o silêncio com Deus reanima as nossas energias. Portanto, já temos 2 pontos de reforço para fazer oração, para fazer propósitos, para meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, o 3º ponto, o convívio com Cristo. Olha, o modelo de Zaqueu, esse convívio com Cristo, vai nos fazer ir nos adequando, nos amoldando, mudando o nosso comportamento, a nossa conduta, por um lado, e depois o comportamento, os nossos maus hábitos, as nossas más inclinações. E começamos, no silêncio da oração, enxergar longe. Vão aparecendo daqueles vultos, como naquele milagre que o Cristo faz na vista daquele cego. Primeiro, ele começa a enxergar as pessoas assim como árvores que andavam, depois vai enxergando melhor, Cristo coloca aquele unguento e aquele colírio e vai enxergando melhor. E assim a oração para nós produz esse grande milagre sobrenatural que nos dá a fé e enxergar aonde os outros não enxergam. Então, sente-se, cada um de nós nos sentimos como homem de missão, cada um na sua cidade, cada um no seu trabalho. Não é preciso ter uma missão formal, essa missão que nos dá o próprio Cristo na nossa oração. Conclusão. Como é importante esses benditos minutos, falamos de 15 minutos de solidão com Deus, perseverar neles, não deixar para depois, procurar fazer logo de manhã, quando a cabeça está livre da agitação, do frenesi do dia. E aos poucos, nós vamos sendo outro Cristo, o próprio Cristo. Ponto 283 de caminho. Concluímos com ele antes de fazermos as perguntas do exame de consciência. Ponto 283. Que resume bem essa necessidade da oração. E, em contraste, uma vida totalmente fragmentada. Ninguém. Rachada na unidade de vida. 283, caminho. Distrair-te. Distrair-te. Precisas distrair-te, abrindo muito os olhos, para que entrem bem as imagens das coisas, ou fechando-os quase por exigências da tua miopia. Fecha-os de todo. Tem vida interior e verás, com cor e relevo inesperados, as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, e terás intimidade com Deus, e conhecerás a tua miséria, e te endeusarás com um endeusamento que, aproximando-te de teu Pai, te tornará mais irmão dos teus irmãos, os homens. Vamos procurar meditar nesse ponto de caminho 283, para que a gente lute longe, bem longe. Faça a nossa oração diária, procurando esses benditos momentos de recolhimento. Vamos perseverar, vamos fazer um compromisso. Daqui até o próximo círculo
de cooperadores, até o próximo exame de consciência que lemos aqui, mas esse propósito sério, forte, apoiado em Deus, de não deixar um dia sequer a nossa oração mental e fazê-lo esse desejo de intimidade com Cristo. Uma luta, um combate da oração para tratarmos mais a Cristo, conhecê-lo e conhecer. Também procurar esses temas do site da obra sobre conhecê-lo e conhecer-te, que nos ajudarão muitíssimo a perseverança na nossa oração. Exame. Reparo com frequência que estou diante de Deus. Procuro diariamente o trato com Deus e com Nossa Senhora por meio da Santa Missa, da oração mental e do Santo Rosário. Perdi o tempo. Levei os outros a perder o tempo, incomodando-os no seu trabalho ou faltando à pontualidade. Realizo entre os meus amigos uma ação apostólica simples e perseverante. Deixo-me dominar pelos respeitos humanos. Olha aqui, esses respeitos humanos é o abandono da tarefa apostólica. Procurarmos ter essa coragem, essa audácia, esse sentido de fé para manifestar o testemunho de vida cristã para os nossos amigos. Na atuação profissional ou social, procure estar presente nos ambientes em que possa desenvolver um trabalho apostólico eficaz. Procuro, com o meu exemplo e a minha dedicação à família, fazer de minha casa um lar cristão, luminoso e alegre. Considero frequentemente que me devo santificar no cumprimento fiel dos meus deveres familiares. Procuro que nunca se prejudique a atenção à família, em consequência de uma dedicação desordenada às minhas ocupações profissionais, sociais, etc. Sem renunciar de boa vontade às minhas preferências pessoais, para tornar mais amável a vida de família no lar, dando-me generosamente aos outros, esquecendo-me de mim mesmo. Preocupo-me concretamente com a minha formação profissional, dedicando o tempo e estudo necessários para aperfeiçoar a minha eficácia e aumentar o meu prestígio. Procuro, com a ordem do meu trabalho, dar maior eficácia e a Deus mais glória. Faço o meu trabalho quando devo, hoje e agora, ou engano-me com demoras, o que equivale a não cumprir. Deixo-me dominar pela tristeza, sem considerar que é aliada do inimigo. Faço sempre o meu trabalho com a alegria de quem se sabe filho de Deus. Cumpro fielmente o meu compromisso de rezar todos os dias pela obra. Sou generoso no emprego do meu tempo, dedicando parte dele a realizar as tarefas para as quais pedem a minha colaboração. Procuro atualmente aproximar dos meios de apostolado da obra algum dos meus amigos. Bem, pessoal, se quiserem abrir aí os microfones, fazer alguma pergunta, algum comentário, enfim, alguma preocupação. Nós vamos ter o recolhimento, só dou um avisozinho, o recolhimento do sábado vai ser às 16 horas, vai ter também presencialmente, já estamos fazendo aqui presencialmente, às 16 horas, vai estar pregando o Padre Barreto. Ela vai, senta longe daqui, não tem educação, ela não tem educação. Alô, Derval. Alô? Então, nós temos aqui
Tem que avisar o Derval. Mas então, Oi, boa noite. tudo bem, Derval? Eu não sabia que estava sendo ouvido. Se eu falei alguma coisa indevida, perdoem. Saudades, né? Nós estamos no meio dos cooperadores aqui, deve ter umas 25 pessoas. Olá, Derval. Oi, boa noite. Boa noite. Agora, então, o Padre Barreto já está definitivamente aqui em Fortaleza. Montou o seu barraco aqui, já fica definitivamente e estará atendendo Recife, enfim, as outras cidades aí. E também a direção espiritual, ele já tem aí uma agenda de direção espiritual, então podemos também fazer a marcação de horários também das diversas cidades aí. Perfeito. Bom, então é isso daí. Ok? Pessoal, então, nós temos aqui, daqui de Fortaleza, está o Fernando Mesquita, pelo que eu estou vendo, o Luiz Carlos, e o restante são do... O Miranda, é o Maurício Miranda que está aí? Que tá o teu, só está a marca do e-mail. Bom, então, gente, algum comentário? Então, vamos lá. Eu tenho Manda. Fala, pode falar. essa questão do silêncio, né? Imediatamente vem na cabeça justamente a falta de barulho externo, né? Porque assim, a gente sabe que é importante, mas em algum momento tu falou que não é necessariamente o ruído externo, mas sim o ruído interno, né? A nossa falta de concentração na meditação, é isso, então. Então, vamos distinguir duas partes, né? O aspecto Maria e o aspecto Marta. É preciso encontrar esses benditos momentos de solidão, que na prática, para quem está iniciando a vida espiritual e está, vamos dizer assim, num bom caminho, que depois pode ir aumentando esse tempo, esses 15 minutos de oração, ou dessas normas, essas práticas de piedade, como a leitura do Evangelho, leitura espiritual, tempo de oração, exame de consciência, o terço, procurar fazermos num ambiente de recolhimento dessa orientação, fechar a porta do seu quarto e ali Deus, que vê aquilo que nós fazemos em silêncio, olha para o nosso coração. Então, as práticas de piedade, se nós pudermos e tivermos condições, fazer num ambiente mais recolhido, longe do frenesi. Agora, a maior parte do dia, então aí, se você tira esses minutos que nós encontramos para cumprir o nosso plano de vida, nós vamos ter aí a necessidade de ter um recolhimento interior para ter presença de Deus. Não digo que seja fácil, mas você ou eu podemos colocar esses pequenos lembretes ao longo do dia de trabalho, por exemplo, a cada hora de trabalho, oferecer o trabalho a Deus, ter uma jaculatória, né? Toda vez que que a gente se dispersa, perde a presença de Deus, faz um pequeno ato de contrição, e assim vai. Nós temos condições de manter esse recolhimento interior ao longo do trabalho, por mais movimentado, se há muitos telefonemas, muitos contatos, muitas saídas, muito ir e vir, podemos ganhar força com esse recolhimento interior. Agora, quem não faz a oração, descuida do tempo de meditação, porque ali é que nós vamos recolher, vamos guardar o depósito, é o depósito de combustível, a oração, como fala o ponto de caminho. Oração mental, esses tempos de silêncio. Alguém de Belém faz uma pergunta. Alguém de Belém. André Vitata
sexta-feira ele não faz uma pergunta aqui. Faz um comentário, pelo menos. Senão passar batido não pode. O Bruno vai pensando em algum comentário. Lendo caminho aqui, para variar. Paulo, assim, eu vou falar aqui para São Luís. Eu acho que tudo que você falou é sempre de suma importância. Eu, particularmente, falo por mim, eu prefiro a oração mental na minha vida. Eu acho que faz mais efeito, eu acho, não sei, eu acho que eu consigo me concentrar mais à noite, né, durante o dia, no finalzinho da tarde. E acho que a oração mental, ela é de suma importância, como você está falando, né? Colocar Deus também no dia a dia, não nos afastarmos de Deus. É excelente esse exemplo que você colocou do barco, né? Do barquinho que vai se distanciando. O coração da gente sempre tem que estar próximo de Deus. No dia a dia, a gente não pode se perder da nossa meta, dos nossos objetivos. E perfeitas colocações. A meditação é de suma importância, seja na vida espiritual, seja na vida pessoal. Eu acho que a meditação, ela sempre, eu acho que é um dos grandes pilares, né? Para que a gente possa sempre buscar um crescimento interior maior, tá? Uhum. São apenas o que eu fiz, uma reflexão bem rasa, mas antes de dormir eu vou fazer umas reflexões mais profundas acerca do seu pronunciamento. Então, e toda a perseverança no apostolado, toda a iniciativa apostólica, ela brota, se desenvolve por meio dessa dedicação à oração mental. E São Zé, nosso padre dizia que a oração é um apostolado, né? Sim. Não é isso? Começa aí, em primeiro lugar, oração. Em segundo lugar, mortificação. Em terceiro lugar, Isso. A ação. Se não te mortificares de verdade, nunca será mortificação. Exatamente. Quem mais queria falar? Paulo, só corroborar também aí as palavras de Bruno, né? Concordo com ele. A gente sempre tem que fazer essa nossa meditação no final do dia, antes de dormir, de preferência, né? E a gente vai colocar a nossa cabeça no travesseiro e ver o que foi feito do dia, nossas ações, nossos atos, se foi positivo, se foi negativo, e o que a gente tem que melhorar para poder evoluir. Esse é um princípio importante, né? Importantíssimo, né? Não acomodar-se nunca. O exame de consciência, ele dá a tônica do nível de luta de uma pessoa. Então, lembrar daquilo, dos propósitos. Fazer propósitos e esforçar-se por cumprir esses propósitos. Pequenos, né? Mas ter sempre propósitos de mudança. Agora que a gente nós temos já estamos chegando para o fim de novembro, aqui já começa o tempo de advento, né? Então, o tempo de advento é um tempo de penitência, de preparação. Então, cada um pode pensar um pouquinho nessas pequenas transformações na vida pessoal que depois tem uma repercussão grande, né? Tem repercussão muito concreta na vida pessoal, vida do trabalho, apostolado. Então, vamos pegar firme aí. Outra coisa aí, por algum comentário? Certo. Então, pessoal, a sugestão fica aí dos livros do São José Maria, né? Caminho, pontos de caminho que se pode levar à oração. O Cristo que Passa, a homilia de Cristo Rei, a última homilia, a última homilia do Cristo que Passa. Vocês podem encontrar isso no Scrivá Works. Tem, para quem não está com o Cristo que Passa ainda, não tem em casa, utilizar o site Scrivá Works, tudo junto, né? scrivaworks.org.br. Você pode ler no celular e fazer oração. Tem muito material bom. Então, esse do Cristo Rei trabalha bastante a questão da luta para que nós coloquemos Cristo bem no nosso dia. Bom, vamos rezar as orações finais. A gente já se despede. Se ninguém quer falar mais nada, então já está dando 9h04.
Passamos um pouquinho do tempo. Vamos rezar 3 Ave Marias. Se puderem rezar em pé, melhor. Eu rezo metade da Ave Maria, depois vocês completam. Se quiserem deixar os sons ligados aí, assim se ouve a Ave Maria, as respostas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então, boa noite para todos e ficamos no contato. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Obrigado. Recife, né? É o dia 27. Boa noite, Paulo. É? São Falou, Paulo. Deus. Fala, Chacon. Tá. Falou, colega. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Vai estar no Boa noite a todos. círculo, tá? Pessoal.